Todo final de ano é a mesma coisa. Você vai lá, faz uma lista de promessas, fala que o próximo ano vai ser diferente e nada muda. No outro ano, a mesma coisa. E provavelmente 2024 vai acontecer de novo se tu não assistir esse vídeo até o final. Porque tudo isso daí que tu passou e anda passando, eu também passei. Eu já coloquei várias metas no papel. Passou o ano inteiro e não saiu nada daquilo. E o meu jogo só virou depois que eu comecei a implementar isso na minha vida. Então, fica atento que eu separei 5 passos aí para que tu possa implementar de fato na tua vida e 2024 ser um ano mais próspero, onde você vai conseguir atingir os teus objetivos. E o primeiro passo é começar o que tem que ser feito agora mesmo. Não crie condições fora da realidade para que você possa começar a implementar. Por exemplo, eu sempre fui gordinho, tá? Apesar de não aparecer hoje em dia, mas eu sempre fui gordinho e isso sempre me incomodou. Eu sempre tentei emagrecer, porém eu nunca tive a atitude correta em relação a isso. Era sempre uma desculpa diferente para postergar o início de uma dieta, de um planejamento para poder emagrecer de fato. Então, por exemplo, o que acontecia muito? O meu pai vai fazer aniversário na semana que vem. E nesse aniversário vai ter salgadinho, vai ter bolo, vai ter docinho. Então eu não vou começar agora. Por que eu vou começar agora se daqui a uma semana eu vou comer pra caramba? E aí simplesmente uma semana sem fazer a alimentação correta, sem treinar corretamente, ou seja, piorando aquilo que me desagradava. Chegava no dia, comia muito. E aí no dia seguinte chegava a seguinte conclusão: pô, daqui a 2 semanas já é Páscoa, na Páscoa vai ter chocolate pra caramba, pô, eu vou me matar agora 2 semanas pra chegar na Páscoa e eu estragar tudo, pô, então eu vou deixar pra começar depois da Páscoa. E aí mais 2 semanas estragando cada vez mais o corpo, fazendo com que ficasse mais distanciado daquele objetivo que eu tinha. E a partir do momento que eu falei, peraí, a gente precisa focar em algo, né? Ou eu quero ficar gordo e comer o que eu quero, ou eu quero emagrecer e aí eu preciso abrir mão de alguma coisa. O que eu quero mais? Eu quero emagrecer ou eu quero comer? Beleza, eu quero emagrecer. Então, começar agora, e aí eu comecei agora. Então, não importa se é segunda-feira, se é terça-feira, se é no sábado. A partir do momento que você fala para você que você vai fazer uma coisa, comece naquele momento. Não crie condições que determinado evento precisa passar, que eu preciso primeiro terminar a faculdade para poder iniciar um projeto. Comece, simplesmente comece da forma que você consegue. É isso que vai fazer com que você passe a ser um executor do que uma pessoa que só fica procurando desculpas para se esquivar do que deve ser feito. O segundo passo é identificar quais são as suas crenças limitantes. E esse ponto aqui é bastante difícil porque a esmagadora maioria das pessoas tem alguma crença limitante, porém as pessoas não sabem o que são crenças limitantes e as crenças limitantes elas estão tidas como verdades absolutas. Então você simplesmente não acha que tem uma crença limitante, porque aquilo que você acredita é uma verdade absoluta e não é. É simplesmente algo que foi contado para você, que você acreditou durante muito tempo e aquilo acabou se tornando uma realidade. Então, por exemplo, voltando na minha história, quando eu era criança, adolescente, eu nunca fui bem na escola, minhas notas eram terríveis. E isso foi reforçado cada vez mais em que eu tirava notas ruins. Meus pais acabavam trazendo incentivo que é horrível, na verdade. Quando eu tirava um 6, para tu ter uma ideia, a minha mãe falava: parabéns, quase 7, muito bom. Que merda, hein? Ou seja, eu tinha na minha mente, eu sou um péssimo aluno. E eu sou assim, eu não aprendo dessa forma, vou tentar me desenvolver de outras formas, né, em outras áreas, mas estudar para mim não dá. Então, isso acabou sendo reforçado. Eu não consigo estudar, não vou pegar um livro porque eu não vou entender e tudo mais, né? Então, isso acabou se reforçando e chegou um determinado momento, depois que eu já saí da escola, que conforme o Clóvis de Barros fala, né, ele fala, cara,
Tem um cara que ele pegou, que ele desenvolveu uma teoria, ele colocou essa teoria à prova, ficou filosofando sobre aquilo, tentou refutar e chegou a uma conclusão e escreveu de forma didática sobre aquilo. O teu único trabalho é ler isso e entender. Tu não precisa criar do zero. Alguém já criou, tu só tem que entender isso. Eu pensei, cara, é isso. Né? Eu sou obrigado a entender o que está sendo passado aqui. Não tem como. Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar coisas que me interessavam. E eu acabei percebendo que na escola eu não queria saber de biologia, não queria saber sobre mitocôndria, não queria saber a fórmula de Bhaskara. Eu queria simplesmente entender o que me agradava. Só que naquela época eu não tinha essa clareza. E a partir do momento que eu comecei a me interessar por determinados assuntos, eu comecei a estudar isso. É claro que eu não tinha prática de estudar e eu não tinha compreensão logo que batia o olho, eu li e entendi. E isso acaba acontecendo com a maior parte das pessoas. A gente lê algo e a gente não compreende naquele momento. A gente precisa ficar lendo, lendo, lendo até a gente conseguir incorporar aquele conhecimento. E isso acabou sendo percebido por mim a partir do momento que eu comecei a ter esse padrão de ler, ler e compreender. Beleza, então eu preciso ser resiliente. E a partir desse momento que eu me torno resiliente é que eu comecei a aprender outras áreas, né? A conseguir adquirir conhecimento. Porque eu tinha aquela ideia que foi reforçada lá atrás de que eu não consigo aprender. Porque, pô, eu tiro notas ruins. O meu amigo de escola, ele simplesmente não anotava nada. Ele foi chamado na direção uma vez, pô, tu não tá anotando nada, o que que tá acontecendo? Tu não presta atenção na aula, o que que tá acontecendo? Ele falou o seguinte para a diretora, tu já olhou meu boletim? Ele só tirava 9, 10, era só nota alta e ele não anotava nada. Então, pô, eu não sou esse cara, eu sou um cara aqui que não consigo ir para frente. Então, cada pessoa tem uma forma de lidar. Então, eu desenvolvi a resiliência. Eu não sou o cara mais inteligente, mas eu sou uma das pessoas que eu conheço que são mais resilientes. E é por isso que eu cheguei aonde eu cheguei e eu vou ainda mais longe. Então, eu vou mais longe com muitas pessoas que são mais inteligentes do que eu. Então, por exemplo, a minha certificação CNPI. Hoje no Brasil tem menos de 1.500 analistas CNPI. E eu conheço um monte de gente que é mais inteligente que eu que simplesmente desistiu, porque a prova é difícil pra caramba. A maior parte das pessoas não passa de primeira. Eu não passei de primeira, eu continuei estudando. Acordava toda madrugada antes do trabalho, ficava estudando de 2 a 3 horas todos os dias. Sábado e domingo, inclusive, para poder passar na prova. Até passar na prova. As pessoas simplesmente estudam, não passam e, pô, nem vou tentar mais, essa prova é muito difícil. Então, por mais que o cara seja mais inteligente, tenha uma facilidade maior, ele simplesmente desiste. Então, desenvolver isso é extremamente importante. Resiliência é fundamental para que a gente possa atingir os nossos objetivos. O primeiro passo é identificar quais foram os contextos que você esteve inserido em 2023 que te atrasaram a atingir os seus objetivos ou fizeram com que você não atingisse os seus objetivos. E isso vai desde da música que você ouviu ao longo de 2023. O que essa música está trazendo de mensagem para ti? É uma mensagem positiva? Ela te bota para frente? Ou ela simplesmente fala de festa, fala de traição, fala de amor somente, e de bebida, e de sair com a rapaziada, encher a cara? Qual é o tipo de letra que você tem ouvido? Porque isso acaba te influenciando. Com quem você andou? Quais foram as conversas que você teve ao longo do ano? Quais foram os filmes que você assistiu? Quais foram os livros que você leu? Porque todo o contexto que você está inserido acaba te influenciando. E por mais que você pense, pô, mas beleza, eu tenho os meus amigos aqui que não me agregam tanto, mas eu consigo lutar contra isso de ser influenciado e eu quero manter essa relação que eu tenho. Porque por vezes é melhor que você se afaste de algumas amizades. Então, eu, ao longo de 2023, me afastei de algumas pessoas. Né? Então, tinha um amigo que eu treinava sempre, em que ele simplesmente só falava de mulher, só queria falar de mulher. Cara, eu sou casado, não tem por que ficar falando de mulher. E beleza, tu tem os teus relacionamentos aí, mas a vida não é só essa, cara. Vamos falar de alguma coisa mais produtiva. E aí ele simplesmente está acostumado com o trabalho dele. Não, estou acomodado aqui, estou ficando... trabalho de CLT e para mim tá bom e tudo mais. Cara, então a vida é essa? É só simplesmente ganhar um salário mediano e ficar falando de mulher? Pelo amor de Deus, então isso não me agrega em nada. Então, beleza, eu gosto de ti, mas vou me afastar. Me afasto. Outra amizade, cara...
O rapaz, ele simplesmente tem um pensamento de derrota. Então, pô, a gente precisa se cercar de pessoas que estão pensando à frente, são positivas. Então, se a pessoa tá derrotada, ela acaba te transmitindo isso. Apesar de eu ser uma pessoa que tem uma mentalidade bastante forte, mas por que que eu vou ficar lutando contra essa influência que eu estou tendo, se eu posso ter uma influência que vai me trazer mais benefícios, que vai me trazer algo bom? Então, essa energia que eu estou gastando em lutar contra uma influência ruim, eu poderia simplesmente estar focando em atingir os meus objetivos e me envolver em influências que vão me afetar de forma positiva. Então, se pergunte o seguinte: quem em 2023 teve voz ativa na tua vida e acabou influenciando de alguma forma alguma tomada de decisão que você teve? E você precisa responder 3 perguntas, se essa pessoa está inserida em 3 critérios aqui. O primeiro deles é: essa pessoa, ela já está aonde você quer chegar? Então, beleza, ela pode falar sobre algo que você esteja fazendo. Essa pessoa, ela já esteve no lugar onde você quer chegar, ou seja, ela tem experiência, ela tem um know-how de como chegar até lá? Beleza, pode ouvir essa pessoa também. Essa pessoa, ela está caminhando em direção aonde você quer chegar e ela está na sua frente nessa caminhada, ou seja, ela teve experiência que você ainda vai passar e ela pode agregar de alguma forma? Legal, pode ouvir. Se é alguém que não trilhou essa jornada, não chegou até lá em nenhum momento, me desculpa, mas simplesmente essa pessoa ela não vai saber te trazer um conselho em relação a isso, por mais bem intencionada que ela esteja. O quarto passo é extremamente importante. Esse é um erro bastante comum que as pessoas acabam cometendo, que é focar no resultado. Colocam metas resultado. Isso é um erro bastante grande, eu cometi esse erro muitas vezes. Então, por exemplo, vários anos eu coloquei como meta ler 30 livros. Esse ano eu tenho que ler 30 livros. E é uma cagada fazer isso, tá? Porque o que acaba acontecendo? Essa é uma métrica de vaidade. Você coloca 30 livros porque você quer falar para alguém que você leu 30 livros nesse ano. Porém, o quanto desse livro você acabou absorvendo conhecimento? Ou você simplesmente foi lendo. E aí, beleza, li. Tá, o que tu aprendeu aí com esse livro? O quanto poderia ter absorvido e o quanto foi absorvido. Então, o meu foco hoje não é ler X livros, é simplesmente ler. Todos os dias, ler, ter algum aprendizado, ler com calma, grifar, tirar foto, anotar no Notion, escrever uma anotação sobre aquele parágrafo, o que eu aprendi com ele. É isso que faz com que eu aprenda de fato o que foi passado naquele livro. Porque ler por ler, simplesmente uma métrica de vaidade. Outra meta que não faz o menor sentido, que eu já utilizei e que muitas pessoas acabam utilizando. Ah, eu quero faturar nesse ano 100 mil reais. Legal, 100 mil reais. Mas o que tu vai fazer para atingir esses 100 mil reais? Porque colocar a meta lá, por botar, não quer dizer nada. Então a gente precisa ter critérios mais claros. Não colocar o resultado, mas sim a gente colocar metas de comportamento. É isso que a gente vai ter que alterar para poder atingir um resultado almejado. E aí aqueles 100 mil reais, por exemplo, simplesmente podem passar daquele resultado. Então, eu não acho nem interessante colocar uma meta específica e sim deixar a meta em aberto, assim como a Dilma Rousseff nos ensina. Deixa a meta em aberto e foca nos comportamentos que vão te levar a atingir aquela meta. Então a gente olha para 2023, quais foram os comportamentos que eu tive, que eles podem ser alterados e quais comportamentos que eu devo ter para poder atingir um resultado maior, cada vez maior a cada ano que passa. O quinto passo é: qual foi a rotina que você teve em 2023? Você vai replicar ela para 2024 ou existem alterações que devem ser feitas? Então, o que eu te convido a fazer agora é uma lista de coisas que você fez na sua rotina de 2023 que elas devem ser eliminadas e uma lista de hábitos que você deve implementar na tua rotina em 2024 que vão te aproximar dos seus resultados. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, te ajudou a clarear, deixa um dedo no like aí e também siga aqui o canal caso você ainda não seja inscrito, tá? Porque 2024 vem muito conteúdo fera por aqui. Então, bom ano, boas festas e a gente se vê no próximo vídeo.